A paz do Senhor, meus irmãos. Como vocês estão? O Espírito Santo tem ministrado no meu coração a respeito de uma fase que, sem sombra de dúvidas, todo cristão enfrenta, que se chama deserto. E não é um deserto físico, mas é, através das circunstâncias da nossa vida, uma situação, um momento, um ciclo que Deus coloca na nossa vida, onde nós enfrentamos muitas dificuldades. E diante dessas dificuldades, Deus não tem a intenção de nos destruir com isso. Mas a intenção dele é que a gente tenha um crescimento. E com certeza ele nos leva para esse lugar de deserto para que ele comece a nos moldar e a trabalhar em nós várias coisas que nós precisamos mudar. E que muitas vezes numa posição, digamos assim, de bonança, ou das coisas, digamos assim, indo todas bem, a gente não vai dar ouvidos a Deus. E a gente não vai estar sensível à voz do Senhor. Mas nesse lugar de deserto, de dificuldade, ali nós estamos mais sensíveis à voz de Deus. Estamos, consequentemente, também mais fracos, né? Mas a carne está fraca, mas o espírito está forte. E dessa forma, nesse lugar, Deus ele começa a trabalhar em nós. E quando você vai para a Bíblia, né, usando um exemplo bíblico, você vê que Jesus Cristo ele vai até a Galileia, e ali no Jordão, João Batista estava batizando as pessoas, né? E ele vai ali, se batiza, e logo que ele recebe o Espírito Santo de Deus e tudo mais, quando ele sai da água, e Deus até aparece ali e fala com ele, né? Com Jesus Cristo, né? Que é o Filho amado em quem ele se compraz. A Bíblia nos conta que Jesus Cristo é levado para o deserto para ser tentado pelo inimigo. Ou seja, Jesus Cristo foi para o deserto sabendo o que iria acontecer com ele. E ali no deserto ele foi tentado. E venceu a tentação, né? Mas a Bíblia nos conta que teve toda uma preparação para isso. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus Cristo esteve em jejum. Isso fica também para nós, né? O jejum ele serve justamente para enfraquecer a nossa carne, sabe? E para fortalecer o nosso espírito e para que a gente esteja mais sensível à voz do Senhor. E era necessário que Jesus Cristo fosse para o deserto e enfrentasse essa tentação, para que depois, a partir dali, ele iniciasse seu ministério, né? E todo tipo de dificuldade que ele fosse enfrentar durante o seu ministério, ele conseguisse vencer. Porque no deserto o inimigo ofereceu para ele absolutamente tudo que nós, como seres humanos, vamos lá, longe da graça de Deus, consideraríamos como, sabe, o sucesso, sabe, a vida perfeita. Sabe, o inimigo ofereceu poder para ele, o inimigo tentou, sabe, instigou ele a tentar a Deus, enfim, utilizou da questão da fome que Jesus Cristo sentia para fazer, enfim, ele pecar. Mas tudo Jesus Cristo respondeu com muita sabedoria, usando a palavra de Deus, e não caiu na tentação do inimigo. E muitas vezes nós somos levados para o deserto. E Jesus Cristo, ele deixa esse exemplo do jejum para nós, né? E aqui fica também para nós um exemplo, né? De jejuar, para que a gente esteja mais atento, mais sensível à voz do Senhor. Porque nesse momento de deserto, e você pode estar enfrentando isso, esse momento onde Deus te colocou num deserto, numa situação, e Ele quer te ensinar algo, certamente. E nesse lugar é importante que você esteja sensível à voz de Deus. Que você não esteja irritado, bravo, que você não esteja murmurando como o povo de Israel estava murmurando no deserto, né? Que era necessário que eles passassem pelo deserto antes de entrar na Terra Prometida. Que você não esteja como o povo de Israel, murmurando, incrédulo, sabe? Falando que queria voltar para a escravidão, para o Egito, sabe? Que era a casa da escravidão, ali naquele deserto, sendo que eles tinham o Deus Todo-Poderoso fazendo de tudo para eles. Que você não esteja no deserto seguindo o exemplo desse povo de Israel, mas que você esteja no deserto seguindo o exemplo de Cristo, a qual jejuou durante 40 dias e 40 noites, orando, sensível à voz de Deus. E dessa forma, ele venceu as tentações. E assim você também vai vencer, sabe? Esse deserto não é para te destruir. Esse deserto
não é para que você murmure, que você tente a Deus, assim como o povo de Israel tentou ao Senhor e pereceu naquele deserto. Mas é para que você esteja sensível à voz de Deus, você ouça as instruções dele e você vença esse período de tentação, para que dessa forma Deus te tire daí. E não te tire daí da mesma forma, porque eu tenho certeza que Cristo entrou no deserto de uma forma, mas ele saiu de outra. Ele saiu fortalecido, sabe? Ele saiu dali, digamos assim, com casca grossa, vamos dizer dessa forma, sabe? E com condições para a partir dali vencer toda e qualquer tentação que o inimigo viria contra o ministério dele, que ele exerceria durante mais ou menos 3 anos até a sua morte, a sua crucificação e a sua ressurreição, sabe? E que isso sirva de exemplo para nós, sabe? Esse lugar de deserto, esse lugar de dificuldade não é para destruição, mas é para nos moldar, sabe? A Bíblia nos fala em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, sabe? Tem que ter essa renovação do nosso entendimento. Deus, ele precisa fazer algumas transformações em nós. Às vezes nós estamos desatentos a coisas que o inimigo introduziu na nossa vida, a liberalidade, digamos assim, que nós damos para as coisas do mundo na nossa vida, e muitas vezes Deus, ele precisa nos colocar em um lugar, né? E esse lugar é o deserto, onde ele vai nos alinhar. Aquilo que ele precisar podar, ele vai podar. Aquilo que ele precisar transformar, ele vai transformar. Ele é o oleiro e nós somos o vaso, né? Ele vai nos moldar conforme lhe apraz. E depois, certamente, ele nos tirará desse deserto. E no caso do povo de Israel, tinha uma terra prometida que esperava eles. E nós também temos. No caso, as promessas de Deus na nossa vida, o cumprimento daquilo que ele tem para nós. No caso de Jesus, Cristo tinha o ministério dele que ele exerceria, né? E ele tinha uma missão, né? E muitas vezes também, no nosso caso, é assim. Deus tem um ministério, uma chamada, algo para nós. Mas antes ele vai precisar realizar algumas transformações em nós. Então que você fique com essa palavra. O deserto não é lugar de murmurar. Deus não te levou para esse lugar para murmurar, para reclamar, para ser incrédulo, para duvidar de Deus, para se afastar dele. Mas ele te chamou para esse lugar para que você esteja sensível à voz dele, para que você aceite as transformações que ele precisa fazer em você, e para que você, nesse deserto, você sofra as tentações, sim, e você vença elas e saia daí mais forte, com a mente transformada, sabe? E indo em direção àquilo que Deus tem para você, né? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve, para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. E fique com essa palavra, sabe? Não murmure. Esse deserto não vai te destruir. E não é para isso. É para que você amadureça, para que você cresça, para que você mude em determinadas coisas. Para que depois desse deserto, aí sim você possa tomar posse da terra prometida, que são as promessas de Deus e o cumprimento de tudo aquilo que ele tem para sua vida. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe.